Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. مباركة يا مملكة الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان. Olá! Este é o terceiro vídeo e último da nossa trilogia sobre o fim do mundo. E como prometemos e o fizemos, partimos no primeiro vídeo para o tema, ou melhor, para entender a temática de fundo, respondendo à pergunta: o que é o fim do mundo? Como a filosofia, a arte e em particular o cinema o entenderam, ou ao menos o apreciaram. Depois, no segundo vídeo, você assistiu comigo às perguntas que fizemos à ciência sobre o início e o fim do mundo, sobre a gênesis e o epílogo do universo. Esse último vídeo guarda o conteúdo mais denso sobre um tema tão fronteiriço com a imaginação: o fim do mundo e as religiões. Nesse vídeo, passaremos em revista a relação entre religião ou religiões e o fim do mundo em 4 etapas. Primeiramente, falaremos sobre o mito, tão importante porque antes de falar de religião é preciso falar do nascedouro da linguagem religiosa, que são os mitos. Inclusive, desbloquear esta mentalidade que ainda persiste de desqualificar a linguagem do mito. Para, num segundo momento, podemos examinar esta invenção fantástica da religião. O que é a religião e de que maneira as religiões, através dos mitos, narraram a sua compreensão, ou ao menos a sua imaginação, sobre o fim do mundo. Para então entrarmos na terceira e última etapa deste vídeo, em que, depois de vermos ou percebermos o que é religião, falarmos e dos seus mitos, falarmos do judaísmo, falarmos de uma experiência tão famosa no judaísmo, a profecia, os profetas e, dentro da profecia, a especialização de uma profecia que é a profecia apocalíptica. Falaremos sobre isso e concluiremos com o tema Cristo e o fim do mundo, o cristianismo e o fim do mundo. E eu deixo no seu ouvido uma palavra grega interessante: parousia. Bem, esse é o roteiro desse terceiro vídeo que estamos começando. Bem, primeiramente, vamos falar de mito. Mito como narração primordial. O mito é a primeira compreensão humana, e quando eu digo humana, estou pensando no arco de todas as civilizações, pequenas e grandes. Todas elas são experiências culturais nas quais encontramos o mito como narração da intelecção do mundo. Anotem isso: o mundo é entendido primeiramente através do tema mitológico. E mais ainda, os significados do mundo, de que maneira, e por isso que eu chamei o mito de narração primordial, há uma narração do universo que nos circunda, que de certa maneira apresenta o mundo como o útero da vida. É uma linguagem poética, mas também muito forte, intensa e significativa. Mas quando eu digo a palavra mito, imediatamente vem um bloqueio, do século XIX. O século XIX foi inimigo arrogante do mito. Falo do positivismo, falo de Augusto Comte e o seu positivismo, a sua teoria das 3 eras da civilização. Comte dizia que o mundo foi muito arcaico, muito primitivo, muito ignorante. Ele chama isso a era do mito. Explicações inadequadas, para depois o mundo evolui e passa a ser
o mundo religioso. A religião passa a ser, então, uma explicação para Antônio Conte, mais razoável, sobre o mundo. Até que, então, o mundo se livra, ou a evolução societária se liberta tanto do mito quanto da religião, e lá estamos nós, na era da ciência. É só a ciência que sabe explicar o mundo. Pobre Conte. Mas isso valeu e continua valendo na sua escola, continua valendo no mundo acadêmico. Mito é mentira, fulano é um mito, significa que provavelmente ele não é real e nem verdadeiro. A palavra mito tem suas dificuldades. Nenhum etimólogo, nenhum linguista tem uma definição da palavra do ponto de vista da sua origem. Parece que vem do grego, da palavra mythos, palavra, narração, fábula, lenda, uma palavra que vem das línguas anteriores à Europa ou à Ásia, chamadas línguas indo-europeias, em que a raiz é mi. E os gregos vão assumir essa palavra, mimate, com o verbo mikaomai, isto é, gritar, exprimir-se, berrar, produzir som. O mito em Homero significa palavra, discurso, mas também projeto, maquinação. Mas vamos ouvir quem citou o mito de modo tão excelente no período clássico, o nosso filósofo, que você já está habituado, porque já o citei várias vezes, Platão. Platão, entre os grandes filósofos gregos, é aquele que mais cita e usa o mito. E ele diz que mito é, sobretudo, um conto sobre deuses, seres divinos, heróis e descendentes para a vida após a morte. Claro, Platão é leitor de Homero, o grande poeta do passado arcaico da Grécia, das vitórias e das lutas entre os homens e os gregos e dos homens entre si. Ali a cultura clássica situa, portanto, o mito como uma narração ancestral, algo que vem do passado sobre a significação do mundo. Por isso, se alguém me perguntar, padre, afinal de contas, o que é mito? Mito é uma narração ancestral e fundadora. A sua função não é falar do dia a dia. A sua função é responder-nos a pergunta sobre a origem de todas as coisas. Isto é, como narração, a sua natureza responde ou explica algo, primeiro, que assusta, admira e interroga a alma e a inteligência humana. Não se constroem mitos para contar piadas, se constroem mitos diante de fatos imensos que nos provocam, que nos mobilizam. Por isso, o mito é a matriz de todas as narrações e, portanto, o mito está na origem da arte, da literatura, da educação e da própria religião. Isto é, o mito é a narração que gera todas as outras narrações. Digo isso para explicar mais uma coisa importante sobre o mito. Vocês notaram que eu sou contra o Conte. Eu sou contra essa ideia infantil de que o mito é uma tolice de gente que não sabia nada. Quem nunca foi à escola conta mitos. Não. O mito, por isso, é primeiramente oral. Segundo, está introjetado no inconsciente de todas as civilizações humanas. E quando nós queremos entender o passado, precisamos primeiro entender o mito. Por exemplo, os europeus no século XIX se dão conta que não conseguem interpretar ou mesmo entender a arte que levaram da Ásia, da África para a Europa, porque não entendem a mentalidade dos antigos. Sem o mito, é impossível entender o que os homens pensavam sobre o mundo, sobre si mesmo e sobre os deuses. Bem, no mundo contemporâneo, quem é a voz que defende o mito? Mircea Eliade. Mircea Eliade é um importante estudioso que cresce na França, apesar de não ser francês, e ele diz num livro fantástico, denominado Mitos, Sonhos e Mistérios,
publicado em 1957. Ele é romeno, mas radicado francês. E ele levanta uma questão tão importante, ao menos eu acho. Ele se pergunta nesse livro como explicar a sobrevivência do mito, mais ou menos disfarçado no mundo moderno. Isto é, apesar do século XIX ter investido muitas energias em destruir o mito, ele sobreviveu. E há uma expressão que ele usa que eu não posso deixar de repetir. Ele diz que os mitos no mundo contemporâneo são containers míticos. Bem, eu estou falando de mito por quê? Porque os mitos contam, de um lado, o início do mundo, mas também contaram o fim dele. Isto é, da protologia à escatologia. A primeira função do mito foi dizer de onde viemos, de onde as coisas surgiram, onde é o nascedouro de tudo. Mas os mitos também tiveram que enfrentar guerras, pestes, hecatombes, tragédias, e aí eles começaram a contar também de que maneira o mundo já acabou alguma vez ou poderá acabar. Nesse sentido, escatologia, isto é, como as coisas terão fim. Qual é o fim das coisas? Quais são as últimas coisas? Eu quero concluir dizendo que o mito do fim do mundo está espalhado em várias civilizações. Uma delas, com as quais começo a citar, são aquelas chamadas nórdicas, aquelas que estão bem acima da Alemanha. Eles têm um mito chamado Ragnarök. O que é Ragnarök na língua deles? O destino dos deuses, a batalha final. Os gregos, por exemplo, também escreveram mitos na sua mitologia sobre o fim. Um filho briga com o pai pelo controle do universo. Ele reúne mais poder que qualquer deus já teve. Para os gregos, por exemplo, que não têm a noção progressiva, que nós chamamos de noção histórica, de uma narração progressiva, eles entendem ao contrário, que o tempo é cíclico e o mundo já pode ter acabado várias vezes. Passemos agora à nossa segunda questão. Se a primeira foi o mito, o que é a sua importância, a sua extensão, a sua fala da origem e a sua fala do fim, falemos agora de religião. O que é religião? Bem, segundo o filósofo que já citei no primeiro vídeo, Ernesto de Martino, quando se fala da cultura e do fim do mundo, ele cunha essa expressão. Ele diz que a nossa civilização declina porque ela vive um colapso do ethos da transcendência. Anotem isso, o ethos da transcendência. Ethos, padre, vem de ética. Essa palavra sobreviveu no nosso mundo. Às vezes, no caso brasileiro, está bem afogada a ética, não é? Mas ela está lá. É o lugar do homem, é o lugar dos seus valores, é o lugar da sua consciência. Ethos da transcendência. E essa palavra que é inimiga de tantas mentes pequenas, a transcendência. O nosso filósofo diz o que é o ethos da transcendência. Ouçam a sua definição. Ele diz que o ethos da transcendência indica a força moral que sustenta toda a ação humana. É aquilo que orienta o indivíduo para transcender. Transcender significa não só elevar-se, mas evoluir e progredir. É um movimento de propulsão. Saímos do nível da vida natural e começamos a construir obra de cultura, começamos a construir projetos sociais. É um impulso que nos leva ao encontro do outro e também ao encontro do mundo enquanto tarefa. Ele chama isso, a filosofia chama esse processo, intersubjetividade. Pois bem, para De Martino, o mundo atual vive o seu fim quando declina dessa experiência da transcendência. Bem, vamos lá. Primeiramente, a religião é a maior de todas as invenções humanas. É verdade. Contrário ao nosso tão conhecido, o filósofo da barba, Marx, ele diz que a religião é uma desgraça. Freud diz que a religião é a fonte de toda a neurose. E Nietzsche,
todos do século XIX, grita que enquanto não entregarmos ao mundo o atestado de óbito de Deus ou da transcendência, jamais deixaremos de ser pequenos, jamais sairemos das costas de um gigante. E por que digo isso? Vamos comparar animais e homens? Que, aliás, infelizmente, estamos vivendo um momento em que os animais, para serem protegidos, estão sendo supervalorizados. Gatos no lugar de filhos, cachorrinhos no lugar da família e gente pleiteando céu ou até inferno para os animais. Pois bem, animais não são capazes de advertir a transcendência. Para os animais não existe um ethos da transcendência. O que existe é viver, reproduzir e morrer. Animais não constroem cemitérios. Animais morrem porque há um fim físico da vida, a morte e o fim. Mas ainda, os animais quando morrem não param, nem se pranteiam, o bando segue. Já o homem construiu, e nós já temos provas arqueológicas, que a primeira cidade humana complexa chama-se cemitério. Cemitérios foram as primeiras cidades enquanto arquitetura do símbolo que nós conhecemos em culturas de mais de 10 mil anos atrás. O homem cria ritos. A raça humana é gestora de símbolos. Os homens são os únicos que ressignificam a realidade. E nós sabemos que com o tempo não se poderá falar de civilização humana sem falar de cultura e de religião. E no epicentro dessa narração, dessa experiência religiosa, está mediada a narração mítica. E o que a narração mítica diz? O homem já sabe que não está sozinho, ele está com os outros, mas com o outro. Ele não só vive num bando entre animais, mas ele vive em torno de valores, e só o homem vai se perguntar se há futuro depois da morte. E assim chegamos a uma religião que está na base de todo o Ocidente, o judaísmo. O judaísmo e uma experiência no judaísmo fundamental, a profecia escatológica e apocalíptica. Bem, vamos passo a passo. O judaísmo já se destaca na antiguidade porque é a única religião antiga monoteísta. O que é isso, monoteísmo? Grego, nossa língua está cheia de palavras gregas. Mono, único, teós, Deus. Uma religião que afirmava na sua linguagem a existência de um único Deus, contrária ao politeísmo, onde muitos deuses, como os gregos, habitam a realidade. Pois bem, no centro dessa experiência religiosa, a novidade, a transcendência encontra-se com a história. Diferente do hinduísmo, em que a transcendência, ou do budismo, em que a transcendência é uma exigência de sair da história, a transcendência entra na história. A transcendência, isto é, o Deus único e, segundo os judeus, único e verdadeiro, vem ao encontro dos homens. Abraão, Moisés e, em particular, os profetas. Os homens experimentam a proximidade do absoluto pessoal. Israel, portanto, na sua narração, exibe aquilo que nós chamamos de aliança ou pacto entre o Deus absoluto, transcendente e a realidade humana. Mas o auge dessa experiência, desta novidade, Deus único e história, chama-se profecia. Israel tem um longo histórico de profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, tantos profetas. E quem são os profetas? Homens muito fortes, homens intensos, com uma linguagem poética muito exigente e com um comportamento particularmente peculiar, em que eles trazem na própria boca
essa é a definição de profeta, trazer nos próprios lábios a palavra do divino e executá-lo através da vida e de gestos proféticos. Essa experiência profética em Israel divide-se em 2 estágios. O primeiro estágio, uma profecia do passado, isto é, a profecia falando e interpretando as coisas que aconteceram. Primeiramente, a saída do Egito, de que maneira Israel deixou de ser escravo de pagãos e encontra sua própria terra de novo, aquela dada a Abraão, a terra prometida. Como Deus protegeu Israel ao longo da sua história, porque Israel foi escolhido por Deus. Mas a profecia, num certo momento, a profecia judaica, a partir do 2º século antes de Cristo, essa profecia ganha um nome complicado, mas bonito. Ela deixa de ser profecia simplesmente e passa a ser profecia apocalíptica. Apocalipse significa revelação, isto é, a profecia não falará mais do passado, mas a profecia começa a falar do elemento inédito, o futuro. A partir do 2º século antes de Cristo, essa profecia desiste do passado e começa a falar de um tempo ou de uma percepção do tempo inédita para os antigos, desconhecida dos gregos, desconhecida dos egípcios, desconhecida pelo homem antigo. Essa profecia começa a falar do futuro, esse tempo do inédito. A ação de Deus para a profecia apocalíptica é uma ação que vai inaugurar o futuro. Aliás, vai cancelar o passado. Por isso essa linguagem, pensem no livro de Daniel, ela vai sempre descrever o presente como algo que precisa ser destruído. Uma imagem bonita sobre a profecia apocalíptica é a ampulha. Não sei se você conhece esse objeto. A areia dentro de 2 triângulos de vidro e, como um relógio, esta areia passa de um triângulo ao outro, indicando que o tempo escorre para o fim e ele cederá, com o seu fim, lugar ao futuro profetizado. Ora, é dentro dessa atmosfera que chegamos à última etapa do nosso vídeo. Quem é o grande pregador, o grande profeta do fim? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré e o fim do mundo. Assim vamos coroando esse tripé, essa trilogia com o mestre por excelência. Ora, Jesus, com palavras e gestos testemunhados nos evangelhos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Ele fala do fim do mundo, do fim do templo. Ele os descreve com muita clareza e susto para os seus apóstolos. E mais ainda, uma novidade extremamente cristã, não a palavra, o conceito, mas a experiência. Nós cristãos dizemos todos os domingos, ele há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Os gregos chamavam isso, e os romanos também, parousia, uma visita. O imperador sai de Roma com toda a pompa e circunstância e vai para uma província longínqua no norte da África. E quando o imperador chega, sabe-se 2 coisas: problemas, mas também prêmios. Castigos aos infiéis, prêmios para os fiéis e aliados. Pois bem, Cristo é representado e ele mesmo assim anuncia que ele vai voltar para concluir a destruição do presente e inaugurar uma nova forma da criação e, portanto, da vida humana. Onde está isso, Padre, nas palavras de Jesus? Evangelho de São Marcos, capítulo 13. Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Evangelho de São Lucas, capítulo 21. Os chamados discursos escatológicos de Jesus. Prometo um vídeo só sobre isso. Os discursos finais de Jesus.
o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Mas não só nos evangelhos, se nós percorrermos o Novo Testamento, lá está São Paulo. Primeira carta aos Coríntios, o primeiro teólogo dos evangelhos, dedica no 15º capítulo da primeira carta aos Coríntios uma narração sobre o fim, uma narração para o além da morte e o retorno de Jesus, a conclusão da história. Por fim, o próprio Novo Testamento nos surpreende, assim como a Bíblia começa com o Gênesis, a protologia, lembra? O início. A Bíblia termina com a escatologia, ou seja, a narração do fim, o livro do Apocalipse de São João. Um livro que merece muita conversa, um livro que traz novidades, imagens dinâmicas sobre algo que o cristianismo se pergunta: o que acontece com o mundo depois da ressurreição de Cristo? Bem, com essas palavras, com esses gestos, nós sabemos que o cristianismo, herdeiro das crenças e da revelação do judaísmo, é sim uma religião não só do fim do mundo, mas também da gênese de um mundo novo. E assim eu concluo a nossa trilogia do fim do mundo, da ciência e, sobretudo, o cristianismo, uma religião que também é religião do fim do mundo.